21 horas, né, e 26 minutos aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Você que está acompanhando aqui a nossa programação através da internet, do site, do aplicativo do Radiosnet e o nosso aplicativo padrão também, você que já baixou e está ouvindo aqui a nossa programação. Um abração, deixa eu ver quem está nos acompanhando aqui, é o cooperador André. Cooperador André que está acompanhando aqui a nossa programação. Um abração, cooperador André, ele está ouvindo aqui a nossa programação. Deus abençoe toda a sua família aí. E vamos mandando um abraço para todos os... minha amiga a Mari está acompanhando a nossa programação ali no Cerradinho. Um abraço para vocês. E vamos agora ouvir uma palavra abençoada com o pastor Elton Douglas. Elton Douglas, não é Elson não. Deixa o jovem aqui, vai estar dando uma saudação. Antes do pastor ministrar a palavra, ele vai estar dando uma saudação para os amados aqui. Boa noite, meu querido. Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Atalaia. Agradecer mais uma vez, João, a oportunidade de estarmos aqui. E nessa noite o pastor Elton Douglas trazendo essa palavra ao coração de todos os ouvintes. Tá ok? Obrigado mais uma vez. E que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã que nesta noite seja impactado com essa palavra. Amém? Maravilha. E você que está na transmissão ao vivo do facebook.com/João da Rádio, facebook.com/João da Rádio, vai compartilhando também para os seus amigos, compartilhando essa palavra abençoada que nós estaremos ouvindo nesse exato momento. Bonito, né? João da palavra. Saudações, amados e queridos irmãos. É um prazer imensurável poder estar aqui pela primeira vez na Rádio Atalaia, juntamente com o nosso querido irmão João. Que Deus possa estar abençoando João Souza e sua digníssima esposa, irmã Lauriceia, que está conosco. Laodiceia. Irmã Laodiceia, é um prazer, irmã, conhecer a senhora. Que Deus abençoe. Também está conosco o Tiago Ramiro, o nosso companheiro de todo o tempo que tem nos acompanhado. Me chamo Elton Douglas, sou pastor na Igreja de Deus no Brasil. Sou oriundo da cidade de Goiânia. Há 2 anos mudei-me para a cidade de Campo Grande. E desde então conheci aqui o jovem Tiago, que tem nos assessorado aí por essa cidade morena. Muito obrigado, Tiago, pelo seu companheirismo, muito obrigado pelo apoio que tem nos dado. Essa noite nós queremos transmitir a mensagem do Senhor, para isso fomos convidados, e gostaríamos de falar sobre as 3 fases da nossa chamada ministerial. Estamos vivendo em uma época que muitas pessoas não têm se despertado quanto à importância de se envolver com a obra do Senhor. Hoje é muito mais fácil para cada um de nós transferir as responsabilidades para aqueles que nos presidem no Senhor, como os nossos pastores e líderes. Em contrapartida, nós deixamos de lado o nosso chamado e não, de certa forma, não valorizamos o mesmo. O texto que usaremos como base está no livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 19, onde o Senhor nos ensina em tua palavra. Então disse-lhe Jesus: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse texto nos ensina que antes de Cristo chamar os seus discípulos, ele primeiro passou uma noite a orar. Passou uma noite no monte, orando, e somente após esse período de oração, esse período de preparação, que ele saiu vocacionando, escolhendo os seus discípulos. Ele encontrou alguns, Pedro, Tiago, João, que ali estava consertando as redes no barco, Filipe, Mateus, e assim sucessivamente. Cristo foi vocacionando, Cristo foi chamando cada um
para que pudesse assumir a responsabilidade. E nós precisamos entender na palavra do Senhor que o ato de chamar não vem de homens, mas que o ato de chamar provém de Deus. Para o cristão, é claro, precisamos ter essa clareza, que quem nos chama é Deus. O único que pode entrar na vida do homem é Deus. Porque a palavra nos ensina que o Espírito Santo perscruta o coração do homem. Ele entra, ele conhece na nossa intimidade, revelando a finalidade para a qual ele nos criou. Desde a história da criação, desde a história do projeto de Deus em Gênesis, nós entendemos que Deus vocacionou o homem e estabeleceu um propósito. O propósito de Deus está relacionado em toda a Escritura Sagrada, em que ele elege e separa para si um povo especial para que fosse uma propriedade exclusiva sua. E a tentativa de separar um povo se deu também após a queda, quando Adão e Eva transgridem o mandamento de Deus. Deus não desistiu do projeto de fazer para si um povo peculiar. Por meio de Noé, por meio de Abraão, ele selecionou um povo, escolheu um povo, para que por meio desse povo, todas as outras nações poderiam crer, todas as outras nações poderiam reconhecê-lo como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ao longo da história, nós encontramos os altos e baixos, até chegar o momento em que Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, e por meio deste ele estabelece agora não uma nação, mas agora ele elege um povo formado por todas as línguas, por todos os povos, por todas as tribos, e ele chama esse povo agora da sua igreja. E a Bíblia nos fala que nós somos um povo escolhido, que nós somos uma propriedade exclusiva de Deus, que nós somos embaixadores de Cristo. Quem nos vocaciona, quem nos chama para exercer o nosso chamado, o nosso ministério, é Deus e não o homem. O homem não pode nos separar, o homem não pode nos eleger. Quem nos elege, quem nos capacita é Deus na pessoa do teu Espírito Santo. A vocação só se efetiva com a resposta do próprio homem. Não adianta você ser uma pessoa vocacionada, não adianta você ser uma pessoa escolhida por Deus, se você não dá uma resposta positiva ao seu chamado. Muitas pessoas nos dias de hoje têm negligenciado a sua vocação. Muitas pessoas não têm priorizado a sua chamada. Alguns, de repente, por uma decepção, alguns por algum problema que veio enfrentar, seja ele emocional, conjugal, espiritual. Mas hoje vivemos tempo em que podemos contemplar muitas pessoas que já abandonaram a sua chamada, o seu ministério, que desistiram de dar continuidade à obra em que o Senhor, Deus, confiou em suas mãos. Eu não sei em qual situação que você se encontra nessa noite, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. E eu não sei o que te levou a abandonar a sua chamada, o seu ministério. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite para um despertamento, para que você possa retirar todas as cinzas, para que você possa retirar tudo aquilo que tem te atrapalhado, para que o dom que Deus depositou em ti possa ser novamente restaurado pelo poder do Espírito Santo. Nós vivemos um tempo em que precisamos nos despertar da sonolência espiritual, para que o propósito de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Podemos entender que há 3 fases da nossa chamada. As 3 fases se dividem da seguinte maneira. Primeiro encontramos o vinde. Posteriormente, encontramos a Bíblia falar e ficai. E por último, o ide. E eu quero tentar
de uma forma simples, explanar a diferença dessas 3 fases da nossa vocação ministerial. No texto que nós lemos como texto base, o Senhor disse-lhe: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É interessante que o Senhor fala: eu vos farei. E isso nos faz entender que a primeira coisa que nós precisamos fazer é atender o chamado de Deus. É atender a voz do Espírito Santo de Deus. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos sair daquilo que nós mais gostamos, aquilo que nós mais valorizamos, para atender a chamada de Deus para a nossa vida. O Senhor nos diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Entender, queridos, que não é impossível nós agradarmos a Deus e ao mesmo tempo não nos desprendermos de muitas coisas dessa vida. O Senhor nos fala que aquele que vem após mim, primeiro precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz, para depois segui-lo. Precisamos renunciar às nossas vontades. Precisamos renunciar aos nossos querer. Precisamos renunciar à nossa própria vida. E precisamos entender que essa vida é passageira. Nós estamos vivendo apenas num estágio. Essa vida é passageira e nós não podemos trocar aquilo que é passageiro para aquilo que é eterno. Deus tem preparado algo maravilhoso, grandioso para nossas vidas. E nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida, não apenas aqui, mas também, no porvir. O vinde nos chama a sair do nosso comodismo. O vinde nos faz entender que nós precisamos nos desprender, às vezes largar aquilo que nós mais gostamos, largar aquilo que nós mais amamos. E isso se implica em tantas coisas, porque hoje nós trocamos ao Senhor, nós trocamos o nosso ministério por coisas tão fúteis na nossa vida. O Senhor nos chama a atenção, nos convidando a ouvir a voz do Espírito e sair da nossa zona de conforto e atender o seu chamado. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Saia do seu comodismo, saia tudo aquilo, abandone tudo aquilo que tem te prendido, que tem te amarrado, que tem te afastado da presença de Deus, que tem te impedido que as promessas de Deus se cumpram em sua vida. O Senhor nos convida a segui-lo. O Senhor nos convida a ir após Ele. O Senhor nos convida a aceitar esse chamado, para que a vontade dEle se cumpra em nossas vidas. O segundo ponto, o Senhor nos fala que após a minha aceitação, Ele nos orienta a ficar. Ele diz aos seus discípulos no livro de Lucas, no capítulo 24, no verso 49, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esse A prefeitura concluiu e colocou para funcionar a escola no Varanda do Dragão, o parque. Pessoal, já volta aí. É só essa vinheta aqui institucional que a gente tem que colocar, mas o pastor já volta aí, tá? Prefeitura de Campo Grande. Identificação. Atalaia FM. Aleluias. A segunda fase da chamada ministerial é o ficai. Após os discípulos ouvirem a voz do Senhor e tomar a decisão de segui-lo, digamos assim que eles ali começaram um estágio com Cristo, onde Cristo dedicou tempo de ensino, onde Cristo ensinou eles as verdades de Deus, as verdades dos céus.
Mas houve um momento que Jesus diz aos seus discípulos: ficai em Jerusalém. Esse ficai pode ser entendido por nós como um momento de preparação. O momento que precisamos, no nome de Jesus Cristo, buscar a tua presença, buscar a sua glória, buscar a sua unção, buscar o teu poder, buscar o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Queridos, o apóstolo Paulo, quando aceitou a fé, o apóstolo Paulo, quando recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, a Bíblia fala que após ele ser batizado, ele precisou se ausentar por um período para que pudesse colocar as coisas em ordem. Ele precisou compreender que tudo aquilo que os profetas diziam se cumpria na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não omitiu a pregação do Evangelho. Mas antes dele se mergulhar completamente, ele precisou examinar as Escrituras. E chegamos a um tempo de entre 14 a 17 anos, para que ele pudesse então exercer com eficácia o seu ministério. O ficar nos remete ao tempo de preparação, buscar conhecimento, buscar o entendimento da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, buscar um revestimento de poder. Porque o descer sobre vós, o Espírito Santo, nos leva ao entendimento de uma capacitação espiritual, que receberemos da parte de Deus as ferramentas necessárias, as habilidades necessárias para desenvolvermos com eficácia a obra que Ele tem confiado em nossas mãos. Nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Nós não podemos fazer a obra do Senhor como se ela fosse qualquer outra coisa. Porque para que possamos abençoar. Mas hoje em dia, muitos não querem, muitos não dedicam, muitos não têm o interesse de aprender a palavra de Deus, para que possa então instruir os demais. Precisamos, irmãos, entender que a Bíblia nos fala que precisamos crescer na graça, mas também crescer no conhecimento. A Bíblia nos orienta que nós precisamos apresentar ao Senhor como obreiro aprovado, que sabe manejar bem e pregai o meu evangelho a toda criatura. O ide é uma ordenança do Senhor a nós. É uma responsabilidade que nós temos da parte de Deus. Certo momento, Deus disse, o Senhor disse: vocês me disseram que ainda faltam 3 meses para a seara, para que os frutos estejam maduros, prontos para a colheita. Mas eu vos digo que a seara já está madura. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Esse texto me faz pensar que a seara não estará madura apenas para nós, cristãos. A seara está madura para quem se dispõe a colher. Qualquer pessoa que se dispor a ir, vai colher os frutos. E hoje, nós analisamos muitas religiões que existem. E às vezes tecemos críticas a respeito de tantas que por aí há. Mas por outro lado, nós como cristãos, como os detentores da palavra de Deus, como representantes do céu, como embaixadores de Cristo, nós temos negligenciado a pregação da palavra. Nós temos vergonha, nós temos medo de pregar para os nossos vizinhos, de pregar para os nossos amigos, de pregar para os nossos parentes. Há crentes que nunca ganharam uma alma sequer para Cristo. Há crentes que há anos nunca levou alguém aos pés do Senhor. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A presença do Senhor é real neste lugar. E o Senhor nos admoesta nessa noite. Saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. E pregue a minha palavra. Insista. Pregue em tempo e fora de tempo. Pregue enquanto é dia, porque a noite se aproxima. O Senhor está às portas. A qualquer momento o céu se rasgará. A qualquer momento os escolhidos serão retirados desse mundo. Mas há muitas pessoas que precisam de Jesus. Há muitas pessoas que precisam de Cristo. Há muitos lares que estão destruídos, famílias que estão destruídas, jovens que estão destruídos, mergulhados no mundo das drogas, da prostituição, dos vícios. E nós, como a igreja do Senhor, como detentoras da verdade, que é a palavra de Deus, temos negligenciado a pregação do Evangelho. Para que o Evangelho chegasse até mim, para que o Evangelho chegasse até você. Muitos perderam as suas vidas. Muitos perderam, abandonaram as suas casas, as suas famílias. E se dispuseram a anunciar o Evangelho. E hoje esse Evangelho me alcançou. O Evangelho que liberta, que transforma. Porque alguém se dispôs. Alguém se colocou nas brechas. Alguém obedeceu o ídolo do Senhor. E assim como o Senhor disse a Isaías, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? O Senhor nessa noite continua fazendo esse mesmo clamor. Quem está disposto a ir? Quem está disposto a renunciar à sua vida? Quem está disposto a sair da zona de conforto para anunciar a minha palavra? Porque eis que cedo venho. Amados, ainda há tempo, ainda é tempo de pregar, ainda há tempo de anunciar as verdades do reino de Deus. Somente o Evangelho é capaz de mudar a vida de alguém. Somente a palavra de Deus pode transformar o coração do homem. Por mais duro, por mais pecador que seja, Jesus é o remédio, Jesus é a solução, não apenas para a minha vida, mas para a nação brasileira, para o mundo. Jesus nos vocacionou, Jesus nos escolheu, para que nós pudéssemos ir e dar frutos. Meus irmãos, saia da sua zona de conforto. Pregue a palavra. Anuncie a palavra. Pregue. Seja no ônibus, na escola, no seu trabalho, para os seus vizinhos, para os seus parentes. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus. E de repente você diz, mas eu sou jovem. Eu não consigo. Eu não dou conta. Não foi um senhor, não foi um ancião que revolucionou o mundo. Foi um jovem de 33 anos que se entregou na cruz do Calvário para que por meio dele, eu e você e todos os santos espalhados pela face da terra pudéssemos ser reconectados em Deus. Ele saiu, abandonou o seu trono,
renunciou à vida que ele tinha com o Pai e com os anjos e assumiu a forma de homem, enfrentando as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, enfrentando os mesmos problemas, e a Bíblia diz que ele foi experimentado em todas as coisas, porém ele não pecou. E ele voluntariamente se entregou na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser alcançados pela bondade e misericórdia do Senhor. Eu não sou melhor do que você, e você não é melhor do que eu, e nós não somos melhor do que ninguém. Nós fomos alcançados pela misericórdia, pela bondade de Deus. E que por meio de nós, outras pessoas também sejam alcançadas. E outras pessoas também sejam transformadas e libertas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Desperte, igreja, porque o Senhor está voltando. Desperte. Que Ele continue ministrando essa palavra ao teu coração, que Ele continue falando em sua vida de uma forma espiritual. Estarei orando por você nesse momento. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que conhece, Tu és o Deus que perscruta o nosso coração. O Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor conhece, Pai Santo, as nossas vidas. E o Senhor sabe do que nós precisamos. Eu oro nessa noite em favor de todos aqueles que me ouvem, para que haja um despertamento espiritual, que o Teu Espírito lhes conceda sonhos, que o Teu Espírito lhe conceda visões, para que eles possam estar onde o Senhor quer que eles estejam. Traga um despertamento espiritual, traga um avivamento espiritual sobre cada ouvinte nessa noite. Eu oro para que haja milagres. Eu oro para que haja, Pai Santo, libertação. Aproveito para orar, ó Pai Santo, pela vida, Senhor, do neto, Senhor, da irmã Roseli Ferreira. Pai Santo, eu oro em favor dele. Eu não sei do que ele precisa, eu não sei do que ele necessita, mas Tu és um Deus que conhece todas as coisas. Por isso eu lhe peço que o Senhor visite o Everton, Senhor, nessa noite, aonde quer que ele esteja. Pai Santo, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo renovo sobre a vida, Senhor, dessa criança, para que a sua filha, Pai, para que a minha irmã possa então testificar o Teu poder em ação. Visita, Pai Santo, a vida dessa criança. Visita a vida de cada ouvinte. Visita a vida de cada um daqueles que necessita de uma cura. Pai Santo, toca do alto da cabeça as plantas dos pés. Vai neutralizando todas as dores. Vai neutralizando, Senhor, toda a enfermidade e toda obra que não prevê de Ti. E realiza um milagre na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs. E traga um despertamento, Senhor, para a cidade morena. Traga um despertamento para todos os cristãos espalhados, Pai Santo, pelo grande Campo Grande, mas também pelo estado do Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Pai, que haja, Pai Santo, mover sobrenatural, para que possamos então entender a Tua vontade cada vez mais e cumprir assim com o nosso chamado e a nossa vocação. Que o Senhor nos abençoe, Deus, e nos conceda uma noite abençoada na Tua presença, no nome de Jesus Cristo. Amém. Telefone é isso. Da igreja. Da igreja? Seu. Aleluias.
podia falar sem me dar o toque. Não, pode falar. Pode falar? Me chamo Elton Douglas, como foi anunciado no início. E há 2 anos estou aqui na cidade Morena, essa cidade abençoada. Sou pastor na Igreja de Deus no Brasil, uma igreja que está em mais de 184 países do mundo e com 131 anos de existência. Você que quiser, queira anotar o meu contato, 67 99242 1017. Meu WhatsApp, 62 99602 5053. Repetindo, 62 99602 5053. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Endereço? Igreja de Deus no Brasil fica na Rua Santa Elvira, número 120, Alto São Francisco, próximo ao supermercado Camila, lá na Copa Sul, é isso? Não sabe, né, que chama o bairro ali? Próximo à Copa Sul. Você que queira nos fazer uma visita, será bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Repetindo, Rua Santa Elvira, número 120, Alto São Francisco, próximo ao supermercado Camila. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Maravilha, depois dessa palavra abençoada aí, vamos estar encerrando aqui a nossa programação, 21 horas e 59 minutos, 44 segundos, 45 segundos, 46 segundos, vamos contar os segundos aqui que faltam. Agradecendo a todos que ficaram em nossa sintonia, meu amigo aqui que mandou uma mensagem aqui que estava ouvindo aqui a nossa programação, estava compartilhando, estava chamando os amigos para nossa live também, meu amigo cooperador André, todos vocês que ficaram ouvindo, acompanhando aqui a nossa programação, vocês que ficaram na live, Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, a sua família. Sueli pediu uma palavra, daqui a pouquinho eu vou encerrar aqui, porque já tô esgotando, na verdade já esgotou o meu horário, 22 horas, eu vou encerrar aqui, mas o pastor vai tirar uma palavra para ela aqui na live, tá? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, fiquem agora com o programa Momentos dos Milagres, com o apóstolo Kleber Brauna. É esse daqui, Sueli. Irmã Sueli, tudo bem, irmã Sueli Santos? Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus possa realizar em Cristo Jesus os seus sonhos, os seus projetos. Não sei do que a senhora precisa, não sei do que a senhora necessita, mas o que eu tenho a dizer para a senhora é: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiar no Senhor significa entregar nas mãos dele todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, todas as nossas dificuldades. E entenda que a senhora sozinha não conseguirá vencer, mas se a senhora entregar seus problemas, suas dificuldades ao Senhor, Ele te concederá a vitória no nome de Jesus. Que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, não só hoje, mas para todos sempre, no nome de Jesus Cristo. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Se despede aí o missionário. Pai do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar a noite de todos. Este restinho de semana que ainda nos resta, um fim de semana também, que Deus possa abençoar a cada ouvinte dessa rádio abençoada em nome do Senhor Jesus. Até mais. Cara, um abraço para vocês, obrigado pela sintonia, obrigado pela participação, obrigado pela chamada aí na live, tá? Deus abençoe, obrigado.